O mistério do sagrado. Jean faleceu aos 65 anos, vítima de um infarto fulminante. Nessa época, seus filhos já eram adultos, estavam casados e tinham seus próprios filhos, com exceção de Jimmu. O fato de Jean ter sido um Ogé significava que, ao completar 7 anos de falecido, voltaria a este plano, o Aê, como um Egungun. No entanto, ele havia pedido aos familiares que somente dessem a roupa ao seu Egungun quando completasse 14 anos de sua morte. Por conta disso, a família viveu muitos momentos que algumas pessoas certamente caracterizariam como sobrenaturais. Desde a infância, Jimmu tinha sensibilidade mediúnica e, por ter olhos d'água, seguiu presenciando o mistério do sagrado. Era um dia ensolarado. Estava em casa somente ela, sua mãe, Ayá, e o sobrinho Gunã, filho caçula de Cacá, que tinha ido visitá-las. O sol invadia a casa, que estava toda aberta, e o calor fazia o corpo de Jimmu suar, molhando toda a sua roupa. Lavava os pratos do almoço e pensava na vida, na mulher que havia se tornado. Às vezes pensava que a sua vida poderia ter sido muito diferente. Ela poderia ter se casado, tido filhos e não ter sofrido tanto com os problemas de saúde que afetaram seu útero, seus olhos e seus seios. Talvez tivesse sido diferente se seu pai tivesse permitido que ela se iniciasse aos 16 anos, quando Oxum se manifestou em seu corpo. Jean teve medo e achou muita responsabilidade, permitindo apenas que ela ganhasse um posto no culto ao Egungun, mas não que fosse iniciada no culto aos orixás. Volta e meia, ela se lembrava dessas coisas, mas evitava pensar muito nelas. Jimmu seguiu lavando os pratos. A cozinha ficava ao lado do quintal e dali ela podia ver a roseira carregada de rosas brancas. Sorriu ao rememorar o quanto seu pai adora aquelas flores e foi então que escutou um assobio. Imediatamente parou de lavar. Ô, Gunã, é você que está assobiando? Não, tia, não sou eu não. Logo, associou o assobio aos meninos que moravam na casa do fundo. Estendeu-se no muro e ficou na ponta dos pés para ver se tinha algo. Mas nada viu. Voltou para a cozinha, a fim de terminar a tarefa. Novamente ouviu o assobio, e bem mais forte dessa vez. Assustou-se, receou e pôde sentir um vento abraçar suas pernas. Arrepiou-se. A roseira sacudiu e Jimmu gritou. Gunã, que era muito medroso, ficou logo espantado. Negou fazer companhia à tia, pois sabia que ela via coisas que ele não queria testemunhar e pediu que ela nem o chamasse. Não, tia, não vou não. A senhora já viu isso aí. Eu não vou não. Me deixa assistindo meu desenho. Quando Jimmu encostou à porta e continuou lavando os pratos, assobiaram de novo, mas era como se estivesse na porta da frente. Gunã, é você, Gunã? Não sou eu não, tia, não estou escutando nada. Mesmo receosa, a mulher resolveu ir à porta da frente. Na varanda, veio de onde estava surgindo os assobios. Ao chegar, viu que o portão estava trancado, mas no meio da rua e em frente a ele havia uma garota à sua espera. Foi aí que Jimmu assistiu à cena mais bonita e misteriosa que até então não tinha visto. Era uma jovem negra, de beleza impressionante. Aparentava ter menos de 18 anos. Vestia uma blusa cigana e uma saia longa, volante, que torneava o seu corpo e a tornava sensual. As roupas que a cobria eram de um tecido transparente, parecendo filó, porém estampado. Trazia rosas bordadas no mesmo tom. A moça estava cheia de acessórios, brincos, braceletes e colares dourados que brilhavam e combinavam com os trançados dos seus cabelos negros e crespos. Os olhos de Jimmu brilhavam feito ouro,
pois nunca tinha visto tamanha perfeição. Quando sorriu para Jimmu, exibindo a beleza de seus lábios pintados de vermelho, ela então perguntou: "O que é?" Mas a jovem não falava, apenas sorria. Jimmu estava achando tudo muito estranho e tentou sinalizar para a sua mãe, que já não estava atenta àquela cena. Frente à casa havia um terreno baldio. Quando ela tirou os olhos da moça e olhou para aquela direção, viu um homem todo vestido de branco. Afinal, a moça estava acompanhada. Ele, porém, não apresentava um rosto. Era como se fosse uma silhueta masculina, desprovida de detalhes, apenas preenchida de preto e vestida com uma linda roupa branca, trazendo na cabeça um chapéu também branco. Jimmu sinalizou para Aya outra vez, que logo notou o assombro nos olhos da filha e foi saber o que estava acontecendo. Quando chegou perto, viu a moça e o rapaz. Jimmu perguntou: "Mãe, você consegue enxergar o que eu estou vendo?" "Sim." E Aya também estava pasma. Com as duas ali, juntas, eles então iniciaram o que foram fazer. A moça caminhou até o homem e se colocou ao seu lado esquerdo. No meio havia um objeto que depois eles perceberam que era um tabuleiro coberto com pano branco. Com todo o cuidado e sem tirar os olhos de Jimmu, a jovem o descobriu. Segurou em uma ponta do tecido e deu a outra ao homem que, em movimentos lentos, também o segurou. Levantaram-no como se fosse um véu, um alá, cobrindo suas cabeças, e levaram-no para perto da jaqueira que havia no terreno. Depois estenderam-no ao chão, colocaram o tabuleiro em cima do tecido e foram o cobrindo delicadamente. Quando terminaram, olharam para elas, colocaram as mãos no peito e... pá! Só ouviram o som do estouro. Os dois sumiram, parecendo fumaça sendo levada pelo vento. Nada ficou, apenas a lembrança. Aya e Jimmu não acreditaram que tinham visto aquela cena. Abriram o portão de casa, correram o terreno para encontrar vestígios deles ou dos objetos. Nada. Foram até a praça, enlouquecidas. Andaram todo o quarteirão, até que cansadas desistiram. "Mãe, a gente está sem noção. Bora cair em si. Isso não foi normal, não." "É mesmo, Jimmu. Inclusive, amanhã é aniversário de seu pai." Foi então que elas vieram conectar os fatos. Depois do falecimento de Jean, sempre que estava perto do seu aniversário, Jimmu tinha alguma visão e muitas eram compartilhadas com sua mãe. E isso só cessou depois de 14 anos, quando Jean, enfim, se tornou Egungun. Naquele dia misterioso, Jimmu acredita que viu os orixás do seu pai, pois ele era de Oxum com Oxalá. E dessa passagem ela sente muitas saudades.